Deus, Jeremias capítulo 7. Vou fazendo a leitura com vocês até o versículo de número 11. Amém? Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouça a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam as suas condutas e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos quais dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem as suas condutas e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, e se não oprimirem uns aos outros com justiça, e se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram. E depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem feito por nós e tudo aquilo que o Senhor vai continuar fazendo, Pai. Nós te somos gratos, Deus, pela bondade do Senhor, pelas tuas misericórdias. Ajude-nos, ó Senhor Deus, nesta noite, cultuar o Senhor e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Precisamos te adorar, nós te amamos e queremos te adorar em espírito e em verdade. Não porque estamos dentro deste templo, Senhor, nessas quatro paredes aqui, Senhor, mas porque nós queremos que o Senhor está aqui conosco. Como já foi cantado aqui, nós marcamos um encontro contigo aqui, porque sabíamos que o Senhor já estava aqui presente. Pai, nós te agradecemos, Deus, para estar reabrindo, Senhor, as atividades nesse tempo. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar os nossos irmãos, que o Senhor venha abençoar cada um, aqueles que se encontram enfermos, Senhor. Nós abençoamos agora, Senhor, pedimos que o Senhor envie o anjo da cura lá na casa deles, no leito onde eles estão, Senhor, e que eles possam ser curados o mais rápido possível para a glória do teu nome. Senhor, nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar. Muito bem, queridos. Há tempos nós ficamos em casa, eu e minha esposa, mas a gente ficou com a maratona de oração e a preocupação para com a nossa igreja, para com o povo do qual Deus nos colocou para trabalhar com eles, que são vocês. E toda noite no nosso devocional, nós sempre tiramos uma leitura. Eu acho que a leitura que mais nós já fizemos foi Jeremias capítulo 7, né? Ela foi anotando, toda noite ela anota tudo direitinho ali, e nós temos observado exatamente isso. E Deus tem me chamado muita atenção com relação a essa palavra. E eu quero trazer para vocês aqui hoje, eu entendi Deus fazendo um convite ao arrependimento. Porque o templo não sara ninguém, o templo não cura ninguém, o templo não liberta ninguém, mas o templo é necessário. E só quando a gente fica assim é que a gente percebe que é necessário. É muito necessário para nós. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O pessoal, eles estavam num ponto que eles chegavam lá como se
aquilo ali fosse, vim no templo, eu pequei, eu errei, mas eu fui no templo, já está tudo resolvido. E continuava fazendo as mesmas práticas. E Deus chama o profeta e direciona o profeta para chegar até a porta do templo e ali proclamar a vontade do Senhor para aquele povo. E eu tive o entendimento de Deus, até conversando mais ela, um dia ela falou, e eu já há tempos que eu estava pensando, ela falou, amor, com certeza Deus quer te falar alguma coisa, que você fale alguma coisa para a igreja dentro disso. Eu disse, dias que Deus vem falando comigo. E isso, quando a gente começou essa maratona lá, eu já vinha sendo chamado a atenção com relação a esse texto. Então, irmão, Deus ordena, do versículo 1 ao versículo 4, Deus ordena ao profeta Jeremias que proclame a palavra ao povo de Israel, e que naquela ocasião se encontrava distante dos seus caminhos, e exortando-os ao arrependimento. Traz o meu povo ao arrependimento. E eu creio, irmão, que Deus permitiu essa enfermidade para corrigir principalmente os seus, para nos chamar a atenção, E aí eu comecei a observar, eu acho que nós estamos vivendo muito na superfície, e que quando nós olhamos para aquela medição das águas do rio, o profeta vai dizendo, e mediu 500 metros, não é isso, irmão Oswaldo? Mediu 500 metros, e estava no tornozelo, mas mediu mais 500, e aí foi dando aqui, foi subindo, até a ponto que ele disse que aí não dava mais, não tinha mais condição de atravessar, senão a nado, quer dizer que tinha que cair para o braço agora, tinha que saltar, tinha que se desprender, e começar a fazer algo diferente. E eu entendi, eu digo, irmão, agora nós vamos ter que aprender a nadar para não morrer afogado. Irmão, eu confesso para vocês que teve dia que eu ficava numa tristeza, eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero desviar, não posso desviar, eu quero que o Senhor me ajude a aumentar a minha fé num momento difícil. E eu lembrei que Deus, de vez em quando Deus me usava para pregar para os irmãos aqui, a respeito da crise, e falar, né, escrever algumas frases a respeito de crise, não é isso? Os irmãos que me conhecem sabem disso. E aí nesse momento, eu lembrei, um dia eu pregando um sermão sobre crise, um terreno fértil para o milagre acontecer, falando da viúva, né, da farinha e do azeite, e eu lembrei, imediatamente, de que eu contei um dia que eu fui tentar atravessar um rio cheio, em cima de nas costas, no lombo de um burro, e o nadador entrou segurando o cabresto, e o burro começou a afogar, e eu me afogando junto com ele, porque eu estava montado nele, e quase eu morro afogado. Eu tentava bater água e não conseguia, me tiraram com vida, graças a Deus, só aqui, né? Mas eu falei, eu morava, irmãos, eu dormia ouvindo a cachoeira do rio, e quase todo mundo ali naquela encosta sabia nadar, nadava por ele para ajudar os outros, e eu não sabia nem para mim. E aí eu botei na cabeça que eu tinha que aprender a nadar, que era para não morrer afogado. Então, irmão, é nas horas difíceis, é na hora do afogamento, que a gente está se afogando, que a gente aprende a nadar. Ou aprende a nadar, ou morre afogado. Então, tem situações, tem momentos nas nossas vidas, que nós precisamos nos reinventar. Então, se não tem como eu estar no templo junto com meus irmãos, mas eu tenho que orar sozinho, continuar orando sozinho. Por isso que a gente tem que aprender a orar, a gente tem que aprender a fazer a nossa parte, a gente tem que aprender a ter os nossos momentos com Deus, a nossa comunhão com Deus, porque tem momentos que não tem condição. Nós precisamos ler a palavra e pedir a Deus para nos dar entendimento, porque vai ter momento, irmão, que o conhecimento do irmão não vai conseguir nos ajudar, porque eles não vão estar perto da gente. Vai ter momento que eu não vou ter como estar aqui igual nós estamos aqui agora, a gente conversa, troca experiência e tal, mas tem momento que não vamos ter. Tem momento que é só a gente e Deus. Tem momento de a gente estar guardando o bom depósito, como disse Paulo. Guarde o bom depósito. É o momento da gente ser um bom depósito, depositário da palavra de Deus. A palavra de Deus está impregnada em nós, está guardada em nós. Nós precisamos gerar isso dentro de nós. A palavra de Deus vai gerar fé, vai nos dar força para superar os momentos de dificuldades dessa vida. E aí,
eu observei, eu peguei nós como povo de Israel. O povo de Israel estava vivendo no pecado, cometendo atos semelhantes aos das nações pagãs, e eu orando pelo meu Brasil e dizendo: meu Brasil tem feito muita besteira, tem feito muita bobagem, principalmente esses pessoal, atores, né, esse povo assim, tem escarnecido de Deus, tem zombado de Deus, ficam levando as coisas em brincadeira. E quantos de nós cristãos também empurramos as coisas com a barriga, sabemos que precisamos consertar as coisas e não consertamos. Sempre tem uma segunda-feira, está ouvindo a mensagem de hoje, e nós estamos pensando assim: a partir de amanhã eu vou mudar, a partir de amanhã minha vida não vai ser mais desse jeito, vai ser diferente. Mas aí, irmão, às vezes a gente não tem força para mudar. Às vezes a gente fala isso aqui, mas não consegue força para mudar. Mas eu quero te dizer uma coisa: a vontade é 50%, a vontade é a metade. A vontade é a metade. A outra metade vai ser o esforço. Primeiro a vontade, e depois o esforço para mudar. Amém? E era que o povo de Israel não estava tendo de jeito nenhum. Então havia, naquele tempo, havia assassinatos, idolatria, injustiça e outras coisas que desagradam ao Senhor. Mas mesmo assim, o povo ia ao templo com frequência. Eles iam ao templo, eles iam a uma igreja. Vamos colocar hoje aqui na nossa palavra. Eles iam a uma igreja, mas achando que lá, por ir lá, eles iam sair de lá bem, estava tudo resolvido. Mas na verdade, não basta ir à igreja, não basta ir ao templo. É preciso eu ir ao templo, mas ter comunhão com meu Deus. Eu procurar ter um desejo, um anseio de mudança. Aí as coisas vão acontecer. Se eu curvar os meus joelhos e não procurar sentir Deus no meu momento de oração, eu não vou sentir Deus. Se eu curvar o meu joelho e começar a pensar no que eu tenho que pagar, no que eu tenho que ganhar para substituir, cobrir algumas dívidas, algumas coisas, eu não vou conseguir sentir Deus. Mas se eu conseguir soltar o cabo da nau, tomar os remos na mão, como diz aquele louvor da harpa cristã, eu vou conseguir sentir Deus me orientando e tomando conta, tomando cabo do barco da minha vida. É isso que Deus deseja para nós, é que nós possamos ir ao templo, mas ir ao templo com vontade de adorar a Deus e deixar Deus agir na nossa vida, gerar mudanças na nossa vida. Então ali ele diz: esse povo fazia tanta coisa, praticava injustiça e outras coisas que desagradavam ao Senhor, mas mesmo assim, esse povo ia ao templo, mas lá não conseguia ter um direcionamento de Deus, porque não buscavam a Deus. Então, irmãos, um ritual, uma liturgia, não salva ninguém. Era ritual, era liturgia destituído de fé, ou de qualquer sentimento ou consciência a respeito da vontade do Senhor. Então estava bem longe da vontade de Deus, o que estavam praticando. Então muitas vezes nós estamos fazendo as coisas até achando que estamos fazendo de boas intenções, mas não está agradando ao Senhor. E é preciso a gente estar fazendo isso, refletindo, buscando em Deus. Deus, eu estou conseguindo agradar ao Senhor? O Senhor está se agradando da minha vida? Deus, eu estou sendo o Jurandir que o Senhor quer que seja. Eu sou a Maria, eu sou o João, ou a Joana que o Senhor quer que seja. Aí Deus vai e chama o profeta. O profeta Isaías, por exemplo, ele diz assim, ele já havia profetizado a respeito dessa situação quando ele disse: este meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías já havia profetizado que o povo honrava ao Senhor só com os lábios, mas estava muito longe. E aí Deus chama Isaías, o profeta Jeremias aqui, e diz: vai à porta do templo, vai lá e profetiza. E ele foi lá, irmão, e ele não entregou algo dele, não falou a palavra dele mesmo, ele falou do Senhor. Ele disse: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, esta é a palavra que o Senhor me deu para vocês. Aí ele vai e entrega essa mensagem. E ele diz: ponte à porta da casa do Senhor
E no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9, deixa bem claro quem é a porta. Quem é a porta? A porta é Jesus. A porta é Jesus. Então, somente em Jesus, o servo pode falar com autoridade, ser um porta-voz de Deus. Eu falei, Deus, a gente quer ser porta-voz do Senhor, e a gente não procura estar em Ti. Nós precisamos estar em Jesus para ser porta-voz de Jesus. Ele disse, se a gente deixar os nossos maus caminhos, se a gente largar as coisas ruins de lado, Ele disse, certamente, Ele vai nos usar. Ele vai vir e vai nos abençoar, vai nos dar graça. Então fiquei atento, Deus, nós precisamos continuar sendo teu porta-voz diante dos homens. O Senhor nos chamou para ser porta-voz, irmão. O Senhor nos chamou para ser sacerdote. O Senhor nos chamou para ser profetas e profetisas. O Senhor nos chamou para entregar a palavra de Deus. O Senhor nos chamou para nos ensinar a fazer a sua vontade. Louvado seja Deus. Aí eu fiquei, Deus, nós precisamos ser o porta-voz do Senhor. Nós precisamos estar pregando para os nossos vizinhos. E nós não podemos andar sozinhos. Quando nós falarmos em nome do Senhor, é preciso que as pessoas vejam em nós a luz do Senhor. É preciso que elas vejam em nós que verdadeiramente o Senhor habita em nós. Então as pessoas hoje, elas estão cansadas de tanto discursos vazios, de conferências bíblicas, debates bíblicos. Hoje o que todos precisam ver é o exemplo na vida da pessoa, do servo do Senhor, da serva do Senhor, daquela pessoa que está falando em nome do Senhor. O mundo precisa enxergar Deus na nossa vida, porque do contrário não vai ter mudança, irmãos. Do contrário não vai ter mudança. Então hoje, o que todos precisam ver é o exemplo na vida do servo, pois quem prega a palavra precisa fazê-la da porta, e Jesus é a porta. E nós precisamos fazer com respaldo do Senhor. E eu, atentando para isso, eu fiquei, Deus, eu estou agradando ao Senhor. Como que eu estou diante do Senhor? Eu sei que eu preciso de ter mais comunhão contigo, porque assim, irmão, Paulo disse, o escritor aos Gálatas, né? Que é Paulo. Gálatas 2, versículo 20, ele disse, fui crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, né? Ou seja, eu não vivo em mim. Então ele diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele diz, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Qual a vida que nós estamos vivendo? Como nós temos andado? Temos agradado ao Senhor ou não? Né? Aí, irmão, eu vou passar a passagem quando ele diz aqui, melhorai os vossos caminhos. Nós acabamos de ver aqui. Ou emendai as vossas veredas. Melhorai os vossos caminhos. Então cada pessoa segue um caminho e todos julgam o seu caminho o melhor de todos. Eu lembro que lá no meu Nordestezinho, fui criado lá, fiz catecismo, fiz tudo lá, e eu ouvi muitas pessoas dizerem, todo caminho leva a Deus. Eles diziam para mim que todo caminho leva a Deus, mas não é bem verdade, irmão. Não é todo caminho leva a Deus. O único caminho é Jesus Cristo. Deixa bem claro que o único caminho é Jesus. Não tem outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele diz, ninguém veio ao Pai senão por mim. Só por Ele é o caminho, Ele é a porta. Ele diz que é a porta das ovelhas. E nós precisamos de passar por Ele. Amém? Então nós precisamos, irmãos, de melhorar os nossos caminhos, de emendar as nossas veredas. Ele diz, cada pessoa segue um caminho, e todos julgam que este caminho é o melhor de todos, mas o fim deles, muitas vezes, é morte e o abismo. Melhorar o caminho, na verdade, significa buscar o melhor caminho, e o melhor caminho é Jesus. Eu acabei de dizer, Jesus é a verdade e é a vida. Então não há outro caminho melhor e mais agradável a Deus do que o Senhor Jesus, pois este é o único que conduz o homem pelas veredas da justiça e de paz.
à eternidade. Ele é quem vai nos levar para a eternidade. Nós precisamos de ter uma vida equilibrada, uma vida arraigada, uma vida arraigada no Senhor, né? Uma vida firme no Senhor. A outra coisa que ele nos traz é melhorar as vossas obras. Será que Deus está dizendo que quer que eu pratique boas obras, que com boas obras eu vou ganhar salvação? Lógico que não, né? Então melhorai as obras, as vossas obras. Isto não significa fazer mais caridade, dar mais esmola, ser mais bonzinho e etc. A Bíblia diz que é dever de todos fazer o bem, mas aqui, irmão, Deus se refere às obras que procedem da fé. Efésios no capítulo 2, versículo 10, deixa bem claro isso. Então, o homem natural, ele procura agradar a Deus através de sacrifício, que ele considera boas obras, mas para o Senhor, o melhor é obedecer do que sacrificar. Ele diz, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel no capítulo 15, versículo 22. Então, melhorar as obras quer dizer deixar as suas obras de justiça, deixar de ficar se justificando de forma própria por si mesmo, achar que você é bonzinho, que você é boazinha, e firmar-se nas obras da fé em Jesus Cristo, andando em obediência à sua palavra, a palavra revelada, alcançando assim os frutos do Espírito. E às vezes quando a gente para pensar, para ver, a gente está muito longe das pessoas verem em nós os frutos do Espírito. Então, irmão, no Salmo 92, é tão interessante que eu estava observando assim, ele diz, eu vos farei habitar neste lugar. Neste texto ele diz que faz habitar neste lugar se a gente mudar de opinião, se a gente mudar de pensamento, se a gente mudar de atitude, se nós mudarmos os nossos caminhos, se a gente aprender a viver de forma diferente, de forma reta, de forma digna do Senhor. Aí o salmista no Salmo 92, versículo 13, ele diz que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos seus átrios, ou seja, nos átrios do Senhor Deus, ou do nosso Deus. Então o resultado do caminhar na revelação de Jesus e na obediência é uma vida de comunhão, uma vida de esperança, de vida eterna com o Senhor na glória celestial. Este é o plano, este é o objetivo de Deus para o homem, é que o homem tenha a vida eterna nele. Quando Jesus pergunta para os discípulos, ele fala assim, mas por que iremos nós? Para que iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida, vida eterna, só o Senhor tem. Para que a gente vai buscar em outro? Aonde? A gente vai buscar o quê? Em quem? Né? Só o Senhor tem a vida eterna, só o Senhor pode mudar a nossa vida, só o Senhor pode nos dar o que é prometido, que é o céu. Se a gente procurar o Senhor embaixo, o Senhor está. Se a gente procurar aqui, o Senhor está. Se a gente procurar lá, o Senhor está. Não tem para onde a gente ir. Ou a gente se agarra com o Senhor, ou não tem salvação. A gente não tem como ser bonzinho, fazer algo para conquistar a salvação. A nossa salvação foi conquistada na cruz do Calvário. A nossa salvação foi conquistada no sacrifício de Jesus. Não tem em outro lugar, irmão. Não tem. Ou a gente aprende a andar de conformidade com a vontade de Deus, ou a gente corre o risco de dizer naquele dia, Senhor, Senhor, e Ele manda a gente se afastar dele. Então nós precisamos aprender, irmão. Vamos abrir mão daquilo que a gente acha que é confortável para nós aqui, que a gente acha que é bonzinho para nós aqui. Mas se isso não agrada a Deus, vamos abrir mão disso. Vamos abrir mão disso. Vamos buscar o Senhor. Às vezes nós ficamos, estava falando para uma pessoa, Samuel falou assim, irmão, domingo eu não vou estar no culto não. Eu disse, não. Eu vou hoje, mas o Paulinho lá para minha mãe, que minha mãe vai estar aniversariando domingo, e eu quero estar lá com a velhinha lá na roça. Falei, tudo bem. Eu disse, mas vá mesmo, aproveita essa oportunidade, né? Porque a gente não sabe se no ano que vem vai poder estar de novo no aniversário para a mãe dele. Então assim, a vida da gente é tão passageira.
é tão curtinha. A gente não consegue aumentar um curso da nossa vida, um corpo da nossa vida. A gente tem que aproveitar, irmão. A gente tem que viver o hoje, a gente tem que viver o aqui e agora, irmão. E sem abrir mão do nosso Deus, sem abrir mão dessa fé que nós precisamos estar arraigados em Cristo. Nós precisamos estar enraizados. Nós não podemos ser um cristão superficial. Tem gente que não quer passar dos 500 metros, porque se precisar ele pula fora. Mas nesse caminhar com Jesus é um caminhar de profundidade, de intimidade. Nós precisamos de ir sempre melhorando no Senhor, sempre nos aproximando mais dele. Amém? Eu creio que Deus está trabalhando na nossa nação, que Deus está trabalhando no mundo inteiro. Deus está trabalhando principalmente na igreja, principalmente nas nossas vidas, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Eu falei, nós vamos fazer um culto de 1 hora e pouco, 1h30. Vamos recomeçando, vai avisando para os irmãos que puderem estar. Ajuda os irmãos a acabar o medo. Aqui tem espaço que sobra. Nós temos igreja no decreto, diz que isso era para abrir os templos que coubesse pessoas acima de 200 pessoas para cima. Mas tem igreja que não cabe 50, está funcionando. A nossa congregação lá na Fercal já faz dias, desde do primeiro dia, dia 3 do mês passado, que ela passou a funcionar, primeiro domingo do mês passado. Em média de 30, 35 pessoas. Então assim, se não dá para estar todo mundo, vem para outro culto. O pastor Sidney teve que se reinventar lá, 16 pessoas por culto. O nosso aqui nós temos um espaço